Hi guys, I'm Karina and welcome to another class. Today I would like to talk a little bit about homophones, or in Português, palavras homófonas. Nossa, o que é isso? É simples, são palavras que têm escritas diferentes, porém as pronúncias similares. Em muitos casos, as pronúncias são praticamente idênticas e isso dificulta um pouco para quem está aprendendo. Eu tenho vários alunos que me perguntam, teacher, como eu vou saber a diferença entre here e here? É simples, gente, pelo contexto. Em casos em que não há diferença na pronúncia, a gente se apega ao contexto, porque aí você vai conseguir entender que na realidade here é ouvir e here é aqui. Porque uma não faria sentido em um contexto da outra. Mas existem algumas palavras que têm uma diferença bem sutil na hora da pronúncia. Inclusive, se vocês checarem a fonética dessas palavras, vocês vão ver que não são iguais. Então, a gente fala às vezes igual, ou a gente fala errado, mas se você verificar, você vai ver que tem uma diferença. Então, por exemplo, a palavra sheet e shit. Sheet, shit. Então, se você reparar bem, sheet, a primeira palavra, tem uma prolongação na pronúncia do i. Então, sheet. Já a outra não. Shit. É claro que numa conversação é falado tão rápido, natural, que a gente não consegue se apegar. Ou ele falou sheet ou shit. Nesse caso, entraria a questão do contexto e tudo mais. Mas em outras ocasiões e situações mais simples, dá para se diferenciar. Às vezes também na forma como a gente fala, a gente tenta falar mais corretamente. Outro exemplo também seria a palavra bitch, 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 bitch. Novamente, é a mesma situação da palavra anterior. Uma tem uma prolongação maior do i e a outra não. Bitch, bitch. Ok? E é engraçado que essa palavra, muita gente me pergunta, teacher, como eu vou saber se está falando de praia ou bitch? É dessa forma, pelo som. Mais um exemplo que é um pouco complicado, que seria sheep, ship, cheap. Então, aqui nós temos 3 exemplos que às vezes as pessoas falam errado. Então, sheep, ship e cheap. A terceira palavra, ela tem uma semelhança com a primeira, que é sheep, porém ela tem esse som de ch. Então, cheap não é sheep, porque se você falar sheep, você na realidade vai estar falando ovelha, não barato. Então, sheep, ship, cheap. Beleza? Outra palavra que é muito comum também é o eat. Eat e it. Então, o verbo comer, eat, e o pronome it. Novamente, se encaixa naquela primeira regrinha, que é o i prolongado. Eat, it. Ok? Então, quando você for falar I love it, não I love it. Mais um exemplo seria dad e dead. Dad, dead. Nossa, mas qual é a diferença? A diferença é que a primeira, pai, tem uma extensão um pouquinho maior no som do A. Então, dad, dad. Já a segunda, dad, dad, dad. He is my dad. He is dead. Ok? Novamente, às vezes em uma conversação não fica tão fácil assim de você identificar, mas aí você vai pelo contexto. Se alguém vir e falar he is my dad, você não vai pensar, ele tá morto. Então dá para entender às vezes o jeito certo que a pessoa tá querendo falar. Outra, pra gente ir encerrando hoje, seria live e live. Live e live. Novamente, nesse caso, a diferença é a prolongação do i. Então, a primeira palavra, live. A segunda, live. Ok? Então, se vocês estudarem um pouquinho o som dessas palavras que a gente viu hoje, talvez fique um pouquinho mais fácil na hora de vocês conseguirem se comunicar ou entender alguém.
E novamente, quando vocês verem essas palavras no futuro, não vão pensar, poxa, mas como eu vou saber se é sheet ou shit? Ok? Então, hoje vocês conseguiram entender mais ou menos como que funciona a fonética. Thanks for watching. Se vocês gostaram, dá um like aqui and see you next class. Bye bye!